É com sentimento de profunda gratidão e alegria que nós atendemos ao convite. Gratidão pela oportunidade que temos do trabalho na seara da divulgação do Evangelho de Jesus e também pela oportunidade que tivemos de, com uma certa antecedência, fazer uma reflexão sobre o caminho de Damasco, sobretudo de Damasco. A proposta, conforme foi dito, e é interessante fazermos essa conexão, espero e penso que todos estiveram presentes ontem, quando falaram a respeito de Saulo, o doutor da lei, só achar a melhor posição aqui, ótimo. A proposta então é prosseguirmos nesta caminhada falando das portas de Damasco. Vocês terão uma continuidade durante a semana sobre a Casa do Caminho, as cartas de amor e de Roma à eternidade. E aqui é onde nós estamos estagiando nesse momento. Eu confesso que leio Paulo e Estevão com uma certa frequência, mas que nunca me debrucei sobre o capítulo 10 da primeira parte, conforme nos debruçamos. E quando nós ouvimos que Paulo e Estevão é para ser estudado, não é para ser lido, eu tomo uma certeza dessa declaração quando tivemos a oportunidade de preparar esse estudo. A proposta, então, é seguirmos as referências do livro Paulo e Estevão para cada abordagem que nós faremos, limitados ao capítulo 10, as portas de Damasco. Sugerimos uma leitura de uma forma mais humana deste caminho, desta caminhada. A jornada de Damasco, ela não foi prioritariamente uma jornada exterior. O caminho trilhado por Saulo até Damasco não foi um caminho para ser trilhado apenas por pernas, por pés. Nós estamos falando de uma jornada interior muito profunda. Nós estamos falando de uma jornada psicológica, de uma jornada moral, de uma jornada interior sem precedentes. E o nosso convite é para que a nossa reflexão seja o entendimento dessa jornada dos pontos de vista individual, individualizando, e também trazendo para dentro, um ponto de vista íntimo. Esta é a proposta que nós temos nesta noite. Que nós saiamos daqui todos entendendo como cada um de nós, de forma íntima, deve seguir essa jornada. Bom, a referência toda é Paulo e Estevão, algumas nuances, algumas referências fora, em Atos dos Apóstolos também, no Pão Nosso, mas a referência nossa para a elaboração desse trabalho é Paulo e Estevão. Bom, antes da porta, um caminho. A proposta é falarmos sobre as portas de Damasco, é para falarmos sobre uma das entradas da cidade de Damasco. A gente precisa tomar cuidado para não confundir, porque em Jerusalém havia uma porta chamada Damasco, ainda há, que é a porta para a saída de Damasco, mas essa não é a porta de Damasco. Nós estamos falando da porta de entrada da cidade de Damasco, que é onde Saulo tem a visão, e o que nós vamos chamar de conversão de Saulo, é onde ele tem um grande encontro com Jesus. Então, esta jornada, ela começa antes, porque não é a porta, tem um caminho antes da porta, e esse caminho começa em Jope. Esse caminho começa numa casa simples de Zacarias e de Ruth, onde está hospedada Abigail. E nós sabemos que Abigail contrai uma enfermidade e Abigail, ela não suporta esta enfermidade, sobretudo o desamparo de Saulo. Saulo havia abandonado Abigail para se dedicar a um projeto de perseguição aos homens do caminho.
Neste sentido, Abigail, abandonada e sem os cuidados que Saulo poderia ter empenhado, ela não suporta e desencarna. Saulo então vem a essa casa humilde do caminho de Jope, e ali ele se demora, após a morte de Abigail, por 3 dias, em conselhos com os donos da casa. Neste momento, nós já temos algumas reflexões para serem feitas. Este caminho de Jope até Jerusalém, que é a primeira etapa na qual nós vamos refletir, tem 66 quilômetros. E de Jerusalém até Damasco, mais 271 quilômetros. Curiosamente, esse traçado que nós fizemos, ele é uma representação do traçado original. Quando você, usando a tecnologia, vai lá no Google Maps, e coloca 3 destinos, coloca de Jope a Jerusalém, de Jerusalém até Damasco, nós vamos ter esse traçado aqui. Então, em Jope, nós vamos ter um Saulo acometido de um sentimento de culpa muito profundo. Culpa por quê? Porque ele poderia ter feito por Abigail mais do que fez. Culpa porque o processo de adoecimento de Abigail, ele aumenta com o abandono de Saulo, ao dizer que entre eles estava tudo terminado, porque ele teria que dedicar os seus dias à perseguição dos homens do caminho. E conforme nos orienta a questão 621 do Livro dos Espíritos, a nos dizer que a lei ela está gravada em nossa consciência, Saulo não conseguiria se furtar a esta culpa, porque no seu íntimo ele sabia que ele tinha uma parcela de contribuição com este processo todo que sucedeu. Na sua consciência ele tinha a realidade de que ele figurou como protagonista no sofrimento que ele agora experimentara. Então ele experimenta um processo de culpa, e nós vamos citando trechos do livro Pão Nosso que vão corroborando essas etapas que vamos desenhando. E Emmanuel nos diz que ele acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Saulo está arrependido. Saulo está com remorso. Saulo está num processo profundo de angústia por não ter feito o que lhe cabia fazer. Mas Saulo tem uma história que não possibilita a compunção. Saulo tem uma história que nós já vimos ontem, que favorece o egocentrismo. Saulo tem uma história de vaidade espiritual muito grande. E quando isso acontece com alguém que desenvolve um processo de culpa, nós geralmente transferimos essa culpa para outro. Porque nós somos bons demais para assumir a culpa do nosso processo de angústia. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Então, para Saulo, o culpado era o Cristo. O culpado era Ananias, que apresentou Jesus para Abigail. O culpado era Pedro, que encabeçava a casa do caminho. O culpado era Estevão, que tinha uma oratória muito melhor que a sua. Mas o culpado não era ele. E assim nós vamos vivendo, transferindo o processo de culpa para o outro. Ou é do cônjuge, ou é do filho, ou é da mãe, ou é do superior hierárquico, ou é do diabo, de Satanás, ou é do espírito obsessor. O fato é que a culpa nunca é nossa. Porque a nossa vaidade espiritual não nos permite sentir culpa. Se nós perguntarmos
numa testilha, numa luta entre A e B. Se perguntarmos para A de quem é a culpa, ele vai dizer que é de B. E se perguntarmos para B de quem é a culpa, ele vai dizer que é de A. Porque ninguém nunca é culpado. Saulo não assumiu o protagonismo da sua vida. Saulo não assumiu que ele dava causa aos efeitos que se manifestava no seu interior, no seu psiquismo. E ele transferiu essa culpa para o Cristo. E quando a gente faz isso, e a gente toma uma decisão após a transferência da culpa, a nossa ação, ela vai ser no lugar errado. Porque a ação não tem que ser sobre a causa. Se a causa sou eu, a ação é em mim. E se a causa é o outro, a ação é no outro. Ora, ele desenvolveu um processo de culpa, transferiu para o Cristo, e a sua decisão é sobre o Cristo e sobre os homens da casa do caminho. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés. Então ele se despede da casa de Jó e ele ruma para Jerusalém, para descobrir o paradeiro de Ananias, que houvera convertido Abigail ao cristianismo. Em Jerusalém, nós temos agora um novo processo psicológico. Saulo, ele desenvolve uma ansiedade, porque a questão 621, ela não silencia. A lei de Deus na nossa consciência, ela nos cobra, ela nos recobra. Ela está o tempo todo gritando para nós que o que nós estamos fazendo não é devido e que o que nós não estamos fazendo, deveríamos estar fazendo. Então Saulo, no dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. O coração estava vazio, mas ele estava tentando encher com a coisa errada. E muitas vezes, na nossa caminhada, com o coração vazio, nós vamos procurando preencher com coisas que não preenchem. Saulo, então, ele desenvolve um processo agora de introspecção. Ele se tranca dentro de si mesmo. Ele não conversa com ninguém. Saulo, ele não vai compartilhar os seus sentimentos. Ele não vai compartilhar as suas angústias. Ele não vai compartilhar a sua dor. E nos diz Estevão que a ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Tiago tem a oportunidade de nos dizer em sua epístola, ou de nos orientar: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quando nós nos abrimos com as pessoas certas, aquelas que compactuam conosco dos objetivos que nós temos de ascensão espiritual, às vezes nós evitamos tomada de medidas anticristãs. Se Saulo houvesse se consultado com Gamaliel, que segundo o livro dos Atos nos narra Lucas, que era um pacificador, e nós vamos ver a sua atuação no livro Paulo e Estevão, como alguém que quer chamar Paulo ou Saulo à sua realidade. Se ele houvesse se consultado e se demorado em suas consultas com Gamaliel, provavelmente, e ouvido Gamaliel, provavelmente ele não teria tomado as ações que tomou. Mas ele preferiu se trancar dentro de si mesmo. Ele preferiu se introspectar. Ele preferiu bancar sozinho todo este processo que ele estava desenvolvendo. E quando a gente faz isso,
às vezes a gente começa a manifestar as nossas maldades. Por quê? Nós temos a transferência de uma culpa, tomamos a decisão no lugar errado, entramos para dentro de nós e agora nós temos que externar de alguma forma. Então ele quer descobrir onde está Ananias. O que ele faz? Ele manda buscar quem sabe do paradeiro de Ananias. Mas a pessoa não quer delatar. A pessoa não quer contar onde Ananias está. Então ele manda aplicar o castigo das unhas. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária, que é onde está Ananias. Aplica-lhe o tormento das unhas. E o cristão tem as suas unhas arrancadas para contar que Ananias havia saído de Jerusalém e que a essas alturas estava em Damasco. Como coisa errada pouca é bobagem, Saulo agora, ele dá um viés de estratégia na sua maldade. E ele premedita uma maldade maior. Ele vai ao Sinédrio pedir autorização dos demais doutores da lei para perseguir os cristãos e, se necessário fosse, matá-los, para paralisar o crescimento da casa do caminho. Proponho, então, ele dizendo aos senhores do Sinédrio, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades, porque ele precisava ir a Damasco. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive da própria pena de morte, quando eu julgar que ela seja oportuna. Ele queria carta branca para perseguir os cristãos. Ele ganhou a carta branca para perseguir os cristãos. Iniciamos agora uma nova jornada. A jornada de Jerusalém para Damasco. E algumas coisas interessantes acontecem também neste processo. Porque Saulo, ele começa com um processo de autoquestionamento. Saulo, nos diz Emmanuel, que forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Onde a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Então ele começa a se questionar. Ele começa a perguntar assim, mas eu estou atrás de quê? Tudo que eu fiz, estudar aos pés de Gamaliel, aprender todos os idiomas que aprendi, me dedicar nas corridas de bigas, fazer tudo o que eu fiz, para qual propósito? Onde há paz interior? Por que eu não a encontro? Neste momento, Jesus começa a nascer para Saulo. Sabe por quê? Irmão X tem a ocasião de nos dizer, no livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo intitulado O Natal Simbólico, que Jesus, ele nasce em tempo de recenseamento. Nós sabemos que foi assim que ele nasceu. Estava havendo um censo. E no censo a gente questiona. A gente começa a levantar as informações para a tomada de ações. E Saulo começa esse recenseamento. Ele começa a se questionar. Ele começa num processo de profundas interrogações. E quando nós nos lançamos a um processo de profundas interrogações, nós começamos a ver uma luz. Nós começamos a sair das trevas. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio.
Então Saulo começa a se questionar. E quando a gente se questiona muito, é natural que a gente vá fazendo conclusões racionais. E a gente vá desenvolvendo uma certa fé raciocinada. Eu estou preocupado com as horas. Vocês me avisam com 10 e com 5, por favor? Então, Saulo começa um processo de reflexão mais apurada, mais aguçada das suas questões de vida. É quando ele começa a se comparar, quando ele começa a estabelecer paradigmas, quando ele começa a estabelecer balizas e começa a se situar no meio dessas balizas. O que eu estou vivendo? O que eu estou conseguindo? Entretanto, são reflexões do próprio Saulo. Aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. E Saulo agora começa a fazer um raciocínio mais lógico. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui desesperado, eu estou aqui num processo de ansiedade que eu desenvolvi em Jerusalém, não consigo nem conversar com as pessoas, arranquei as unhas do delator de Ananias, pedi cartas para, se preciso for, matar cristãos. Eu sou obrigado a olhar para Estevão sendo apedrejado, com um semblante de luz, pedindo a Deus que não imputasse a nós a culpa da sua morte. E eu vejo a minha noiva padecendo enfermidade, me perdoando pela morte do irmão, e me falando do Cristo. O que está acontecendo? São reflexões mais sérias que Saulo começa a fazer. Mas não nos enganemos. Saulo tinha um legado muito forte para ser vencido. Ele tinha um atavismo, um processo para ser rompido, que não era fácil devido à sua história. Um doutor da lei, um defensor das leis mosaicas, como ele próprio se identificava, que defenderia a lei a qualquer custo. Então ele tinha que se destituir de uma religiosidade muito intensa, que era a religiosidade dos seus antepassados, que era a religiosidade da sua infância, que era a religiosidade da sua construção enquanto ser humano. Porque ainda jovem foi levado ao Sinédrio para estudar aos pés de ninguém mais, ninguém menos do que o neto de Hileu, o maior cérebro do judaísmo até a atualidade. Ele estuda aos pés de Gamaliel. E passar por cima de tanta herança não é muito fácil. Então, neste momento, e é muito comum que isso aconteça em nossas vidas, nós não queremos passar por cima de costumes, de ideias que antes de serem nossas, eram dos nossos pais, eram dos nossos avós, eram dos nossos bisavós. Por que eu vou insistir em olhar para a luz se há tanta treva bonita ao meu redor, a treva do meu pai, a treva da minha mãe, a treva de todos os meus antepassados? E nós vamos resistindo à luz. Resistindo à luz. Este é o termo. Nós vamos resistindo à luz e vamos nos iludindo. E esse é o momento em que Saulo experimenta a sua triste ilusão. Porque apesar do raciocínio lógico e do autoquestionamento, ele tem uma queda moral e se empodera novamente do doutor da lei que sempre foi. Do Saulo algoz, defensor da lei a qualquer preço. Ele se reveste novamente e nos diz Emmanuel que bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte. Ele estava galante, bonito no cavalo. Ele sai à frente em atitude dominadora. No fundo ele sabia.
ele já havia raciocinado. Mas não é fácil nos despirmos de tanta carga cultural, de tanta carga religiosa, de tanta carga em posições sociais. Não é fácil nós nos despirmos disso. E às vezes nós nos iludimos. Nós nos iludimos. Mesmo que alguém chegue para nós e diz, olha, fora da caverna a luz. Vamos remontar aqui o mito da caverna do livro 7 da República de Platão. Onde algumas pessoas que nasceram na caverna estão habituadas a verem sombras daquilo que algumas pessoas querem que elas percebam, que são projetadas a partir de uma luz que existe. Então imaginem o seguinte, existem pessoas ali, perto daquela caixa, elas nasceram ali, tem uma parede, elas não sabem o que tem do lado de cá, eu sei o que tem do lado de cá, e eu começo a projetar em sombras para elas aquilo que eu quero que elas entendam como vida. Eu quero que elas entendam que é isso, e nada além disso. De repente alguém sai de lá, passa por aqui, vai lá fora e vê que tem luz. Vê que as árvores, elas são verdes. Que aqueles pássaros representados, eles são coloridos. Que eles têm asas, que eles voam. Que é tudo muito lindo, que é tudo maior do que se imagina. E quando ele tenta voltar e dizer para as pessoas habituadas às sombras que existe algo além daquilo que elas enxergam, as pessoas renunciam a esta luz. Por quê? Porque elas nasceram assim, elas cresceram assim, elas viveram assim, elas são bem assim e elas vão ser sempre assim. Gabriela, né? É a síndrome que se desenvolve. Para que o novo? Para que a luz se eu tenho tantas trevas? E Saulo, por mais que houvesse um foco de luz, incidindo na consciência dele, dizendo, olha para Estevão, olha para Abigail, olha para a paz dos homens no caminho. Ele dizia, para que se eu tenho a lei? Se eu tenho toda essa história? Se eu tenho toda essa letra? Esse é o homem que depois vai ter a oportunidade de dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para que se eu tenho tanta letra? Então ele se ilude. Mas quem sobe no cavalo está propenso a cair do cavalo. Então ele cai diante do sol que se apresenta. Ele cai diante da luz intensa do Cristo que se manifesta e que pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Neste momento, a confusão de sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. É o momento da desilusão. A ilusão é quando ele sobe no cavalo. A desilusão é quando ele cai dele. Mas é bom ser desiludido, não é? A desilusão é uma boa coisa. Porque a coisa ruim é a ilusão. É você viver e ter esperança naquilo que não é. E não será. E quando eu sou desiludido, eu tenho a oportunidade de chegar naquilo que é. E naquilo que faz sentido, naquilo que tem valor. Então Saulo cai do cavalo. E agora ele começa um processo de compunção. É mais ou menos o que acontece aqui, ou o que acontece aqui na sua introspecção. Nos diz Emmanuel que ele então ouviu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Não escorreu uma lágrima dos seus olhos. Ele não embargou a voz.
ele chorou de doer a barriga. Ele chorou de soluçar. Foi pranto convulsivo. Porque agora ele entra num processo de culpa por tudo que ele fez, e ele vai remontar tudo isso, toda a sua trajetória, mas ele não mais transfere a culpa para ninguém. Ele não tem mais a sua muleta, ele não tem mais o seu bode expiatório. Porque agora o seu bode expiatório está diante dos olhos dele, vivo, perguntando: por que me persegues? Sou Jesus a quem tu persegues. E ele começa esse processo, então, de catarse. Quando você vai colocando para fora toda a dor, toda a angústia, pelo processo que está te acontecendo. E nós vamos chamar esse caminho até aqui de esvaziamento. Porque até agora, tudo o que aconteceu nessa trajetória de Saulo foi para que ele se esvaziasse. Foi para que ele descesse do pedestal em que ele estava. Foi para que ele tomasse ciência da verdadeira realidade. Entendesse que ele não era nada do que ele achava que era. E que Jesus era tudo que ele achava que não era. Um processo de esvaziar-se para ser cheio pelo Cristo. Rubem Alves vai nos falar da despreleção, que é preciso desaprender para aprender. Que a gente não consegue encher um copo que já está cheio. Esse processo, então, foi para que Saulo tirasse todos esses atavismos, toda essa herança religiosa, toda essa soberba, toda essa vaidade intelectual, porque ele é muito inteligente, vaidade espiritual, porque afinal ele era doutor da lei. E aqui eu vou abrir um parêntese para chamar a atenção dos meus amigos espíritas, vaidade espiritual. Vamos ter cuidado com isso, né? Muitos de nós achamos que no espiritismo, e sendo espíritas, nós somos os melhores religiosos do mundo. Vaidade espiritual. Ele precisa se despir disso. Ele precisa tirar essa roupa suja para se vestir com a roupagem do Cristo. Aqui termina então o processo de esvaziamento. Aqui chega a porta de Damasco. Aqui chega o momento do encontro. Aqui chega o momento da conversão. O momento da conversão. E ele, inclusive, declara mais tarde que já estava crucificado com Cristo e não mais ele vivia, mas o Cristo nele vivia. Nós estamos aqui com a declaração de um homem que se converteu, de fato. A palavra conversão, no original grego, ela tem duas origens. Ela pode ser epistref, ela pode ser metanoia. Ele fala de uma conversão material, de tomar um caminho por tomar. O que é converter? Você está num caminho e você converte à esquerda, você muda esse caminho. Você converte à direita, você muda esse caminho. Então a palavra conversão, quando nós a encontramos no Novo Testamento, ela está com a sua base ou em epistref ou em metanoia. Em epistref, ela está se relacionando a uma conversão superficial. Simplesmente tomar um caminho diferente daquele que você estava. Quando nós, às vezes, chegamos neste processo de compulsão, estamos na nossa porta de Damasco, nós temos essas duas possibilidades, epistref e metanoia. Podemos tomar um caminho porque todo mundo está tomando, porque é moda ser espírita, porque a minha família já é, então eu também sou, ou porque é mais conveniente ter uma casa espírita do lado da minha casa,
ou porque as pessoas mais influentes que eu conheço são. Isso é epistref. É quando você converte por fora, mas não converte por dentro. E metanoia é a conversão de pensamentos. É quando você passa a ser diferente. A gente percebe esse fenômeno em eventos religiosos, em que a pessoa se derrama, ela se esvazia, ela chega nesse processo de compulsão e ela sai dali assim: eu vou ser uma nova pessoa, eu vou me transformar a partir de agora. Isso no domingo do encontro. Na segunda-feira, já está tudo do mesmo jeito. Acabou a semana espírita. Por quê? Porque foi epistref, não foi metanoia. Agora, quando a conversão é dentro, quando a conversão é a ponto de você poder declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu sou a representação daquilo que Cristo seria, é metanoia. Então, nesse processo de conversão de Saulo, ele muda, sobretudo, a sua mente. É ele que vai nos orientar. Não vos conformeis com este mundo, nem com as coisas que no mundo há, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele sabia que se não mexesse aqui, não adiantaria. A transformação é pela renovação da mente. É só ler Pensamento e Vida. A transformação é pela renovação da mente. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro, Saulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu tentei de toda forma. Coloquei uma mulher maravilhosa no seu caminho, né? Estevão estava lá, Gamaliel. Mas você ficou recalcitrando, você ficou resistindo. Não percebeu que está doendo? Não percebeu que é duro para você continuar dando murro em ponta de faca? Aguilhão é aquele instrumento que quem conduz o gado tem uma vara com uma ponta na frente. Porque se o gado quer ir para a direita, mas você quer que ele vá reto, você encosta assim, se ele for para a direita, fica. Aí ele volta para o centro. O que Saulo estava fazendo? Dando coice no aguilhão. Estava se jogando, recalcitrando contra o aguilhão. Recalcitrando contra o aguilhão. Diferente de nós. Porque nós não fazemos isso. Às vezes, as situações da nossa vida, elas se apresentam para nós e nós já entendemos o recado na primeira manifestação. Não é? A gente não recalcitra contra aguilhão. A gente não dá murro em ponta de faca. A gente sempre faz as escolhas certas. Ao dizer para Saulo não recalcitrar contra o aguilhão, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: Saulo, aceita que dói menos. É isso aí, o caminho é esse. Quantas vezes na nossa vida nós ouvimos a nossa consciência dizer assim: aceita que dói menos. Mas a gente fica recalcitrando contra o aguilhão. Da transformação, da conversão de Saulo. Olha que bonito. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Ou seja, ele precisava rever tudo isso aqui, a culpa, a ansiedade, a introspecção, o raciocínio, o autoquestionamento. Ele precisava revisitar isso tudo. Ele precisava mudar a sua mente. Por isso que ele orienta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do que você pensa. Porque até aqui ele pensava de um jeito, e a partir daqui ele pensa de outro.
Há uma disposição de Saulo que é imediata, porque quando, apesar dele ter ter tido aqui um tempo de compunção, de chorar, de se arrepender, no diálogo com Jesus, quando ele fala quem és, e Jesus se manifesta, eu sou Jesus a quem tu persegues, a próxima frase que Saulo deposita ali diante de Jesus, não é assim, nossa, o Senhor é Jesus, e eu matei Estevão, eu estava perseguindo os seguidores do Senhor, meu Deus, eu não aceitei a conversão de Abigail, eu arranquei as unhas lá do delator, de Ananias, eu estava indo lá matar Ananias, me perdoa, porque eu sou indigno, porque eu não mereço essa luz, porque eu não mereço que o Senhor, com tanta grandiosidade, se apresente diante de mim. Eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. Foi isso que Saulo fez? O que ele faz? Se prontifica. Na consciência dele, ele fala assim, nossa, fiz isso tudo. Pô, mas agora o homem está aqui diante de mim. O que eu vou fazer? Já sei, trabalho. O que queres que eu faça? Porque eu vou consertar isso tudo com trabalho. Eu vou reparar isso tudo fazendo o que deve ser feito pelo teu reino, que agora eu já entendi qual é. Tanto entendeu que ele já reza o Pai Nosso sem conhecer o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. O que queres que eu faça? Ele queria trabalhar porque o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Ele se percebeu dolorido por dentro. E ele precisava de remédio. E ele enxergou no trabalho aquilo que Chico Xavier, não é psicografia, tá? Esse livro, o Evangelho de Chico Xavier, é dele próprio encarnado, numa coletânea do Bacelli. E ele tem a ocasião de nos dizer, o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma, e Saulo entendeu isso. Então há uma transformação. Olha o diálogo dele com Jacó, um dos homens que estava caminhando com ele no deserto. Jacó, ele estava cego. Jacó, não te preocupes comigo. Façam como quiser, deixa eu aqui no deserto, cego, desse jeito. Aquele homem lá de Damasco, o doutor da lei, o imponente do cavalo, ele fala assim, não te preocupes comigo, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Agora eu sou escravo do Cristo. Jesus era o Senhor inacessível à morte, ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração, sobretudo conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Pelo trabalho. Então, agora nós vemos uma transformação. Aquele egocêntrico, autêntico, forte, imponente, agora se faz escravo, se faz servo. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitencio-me do meu caminho, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Metanoia
Alguém tem dúvida? Transformação de pensamento? Conversão íntima? Essa é a estrada de Damasco. E a verdadeira porta de Damasco. Vai experimentar horrores, mas isso são cenas dos próximos capítulos. É isso? Amanhã, depois e depois. Vai acontecer muita coisa. Vai ter chicote, vai ter prisão, vai ter naufrágio, vai ter barbaridades. Mas quando ele pega tudo isso e soma, ele vai fazer a declaração que ele faz em Romanos 8:35. O que me separará do amor de Cristo, deste encontro que eu tive? O que vai me separar dessa porta? A angústia? A dor, o sofrimento? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Pois como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nenhuma criatura nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só declara isso quem seguiu essa estrada e passou por essa porta. Até aqui, declaração dele. Ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Transformação. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Lição do Pão Nosso, capítulo 40. Para terminarmos. Saulo, o perseguidor, segue o roteiro atento. Vem Damasco à visão do futuro rabino, aridez ao redor, mato, raro, rufino, nem perfume de flor, nem sussurro de vento. Pronto, vasto clarão golpeia o firmamento. Desce um homem de luz e empana o sol a pino. Saulo, Saulo, convoca o emissário divino. Que sois vós? Saulo grita, assombrado e violento. Eu sou Jesus, responde a vítima ao verdugo. Não recalcitres mais contra o amor de meu jugo. Cego, o doutor da lei tomba de alma ferida. Mas longe de jungir-se aos grilhões do passado, levanta-se na areia e surge transformado e consagra a Jesus o coração e a vida. Muito obrigado.